Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, parte 16. Capítulo 145. Depois que a reunião principal da Ordem terminou, depois que os Weasleys foram para casa e os outros se dispersaram, ainda atordoados pelo anúncio da recompensa, Dumbledore pediu que 3 pessoas ficassem para trás, Snape, Harry e Ariana. A atmosfera no tranquilo apartamento londrino mudou, tornando-se pesada com o peso de segredos não revelados. Este era o conselho interno, aqueles que conheciam toda a terrível verdade. Restam 2 Horcruxes, começou Dumbledore, com a voz grave enquanto olhava para Harry. Uma é a serpente Nagini. A outra é aquela que nunca foi planejada. A mão de Harry instintivamente foi até a cicatriz em forma de raio. Ele suspeitava há muito tempo, temia há muito tempo, especialmente depois que Ariana lhe explicou as Horcruxes. Ele olhou para Dumbledore pronto para a confirmação. Quando a maldição da morte de Voldemort ricocheteou naquela noite, explicou Dumbledore gentilmente, sua alma, já mutilada e instável, se despedaçou. Um fragmento dela se desprendeu e se agarrou à única coisa viva naquele quarto. Se agarrou a você, Harry. A verdade, dita tão claramente, ainda era um golpe físico. Harry se sentia frio, violado. Um pedaço do homem que assassinou seus pais vivia dentro dele. Snape observou Harry, sua expressão indecifrável, uma mistura complexa de sua antiga animosidade e seu novo dever, motivado por um voto, de proteger o garoto. Então eu tenho que morrer? Perguntou Harry, sua voz quase um sussurro. É só isso? Para ele ser mortal, eu tenho que morrer? Esse tem sido o meu medo há muito tempo, admitiu Dumbledore, com os olhos cheios de uma dor profunda e dolorosa. Que, para a profecia se cumprir, um precise matar o outro. Mas agora, sua voz se perdeu. Agora a situação mudou. Sua voz cortou o desespero na sala como uma lâmina de diamante. Os 3 bruxos se viraram para olhá-la. Vocês todos estão operando sob o velho paradigma, continuou ela, seu olhar se movendo de Dumbledore para Snape e depois para Harry. O paradigma em que a única maneira de destruir uma Horcrux é destruindo seu receptáculo. Já provamos que isso é falso. Ela olhou diretamente para Harry, seus olhos cor de pervinca límpidos e cheios de uma confiança poderosa e lógica. Harry, você não é uma Horcrux. Você é um ser vivo que hospeda um fragmento de alma. Um parasita. Da mesma forma que a Astoria Greyengras hospedava a maldição Maledictus. Da mesma forma que o professor Lupin hospeda o vírus da licantropia. O procedimento seria mais complexo, mais perigoso em uma ordem de magnitude, disse Ariana, com a mente claramente processando as variáveis. Mas o princípio continua o mesmo. Um anestésico mágico para induzir a dormência do núcleo. Um sifão rúnico conectado à sua cicatriz. Uma esfera de contenção. Não precisamos matar o hospedeiro para remover o parasita. Ela estava propondo realizar uma cirurgia na alma do próprio Harry Potter. A probabilidade de sucesso é alta, desde que o operador primário tenha poder e controle suficientes para realizar a transferência sem causar cisma psíquico. Respondeu Ariana calmamente. Ela então olhou para Dumbledore. O que me leva a outra atualização que ainda não compartilhei. Ela respirou fundo. Durante o ataque à Mansão Ossos, no meu confronto mágico direto com Voldemort, meu próprio núcleo mágico passou por um evento significativo. Foi um segundo amadurecimento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Uma primeira maturidade era sinal de um bruxo ou bruxa poderoso. Uma segunda era uma marca de verdadeira grandeza histórica. Elevava um bruxo a um nível de poder bruto que poucos haviam alcançado. 2 maturações, sussurrou Dumbledore, com a voz carregada de um espanto impressionante. Antes dos 17 anos. Parece que minha linhagem única, combinada com a exposição direta a conflitos mágicos extremos, atua como um poderoso catalisador para o crescimento. Declarou Ariana simplesmente. O resultado é que minha produção e controle mágicos atuais são consideráveis. Acredito que agora possuo o poder necessário para realizar a extração de Harry com segurança. Ela estava diante deles, uma adolescente quieta que acabará de anunciar calmamente que era, com toda a probabilidade, mais poderosa que o próprio Lord Voldemort. Snape a encarou, seu sorriso de escárnio habitual completamente desaparecido, substituído por uma expressão de puro e genuíno choque. Ele estava diante de um nível de poder que só vira em 2 outras pessoas, Dumbledore e o Lorde das Trevas. Agora, disse Ariana, seu tom voltando ao profissional com foco absoluto. A última Horcrux é Nagini. A cobra está perpetuamente ao lado de Voldemort. Para chegar até ela, precisamos primeiro chegar até ele. Professor Snape, seu acesso como espião é nosso recurso de inteligência mais valioso. Onde ele está agora? Snape, ainda cambaleando, forçou-se a se concentrar. Depois do desastre na mansão Malfoy, ele recuou. A última notícia que tive foi de que ele estava usando a antiga propriedade da família Lestrange como base temporária. Uma que não foi tomada simplesmente porque não tem valor algum. É remota, fortemente protegida e por seus seguidores mais leais. Ótimo, disse Ariana, com um plano já se formando em sua mente. A recompensa que coloquei pela cabeça dele o manterá lá. Ele ficará paranoico, sem vontade de se mover ou confiar em ninguém. Ele manterá suas forças por perto. Ele manterá a cobra ainda mais perto. Ela olhou para os 3 homens com uma expressão de determinação sombria e inabalável. Ela tinha um método para salvar Harry. Ela tinha o poder para fazer isso. Tudo o que restava era a última peça do quebra-cabeça. Preciso da Nagini, declarou ela com a voz baixa, mas ressoando com a força de um voto inquebrável. Preciso me aproximar dela. Não para matá-la, mas para curá-la. Assim que ela estiver livre da Horcrux e sua maldição for suprimida, ela será uma aliada poderosa, talvez com conhecimento íntimo da mente e dos planos de Voldemort. Ela é a chave. Seu plano final foi revelado, e era o mais ousado de todos. Ela não iria apenas destruir a Horcrux final. Ela iria roubá-la. Ela iria adentrar o coração da fortaleza inimiga, confrontar o Lorde das Trevas em seu próprio território e curar a própria serpente que ele usava como sua proteção suprema.
Seu olhar se voltou para a pantera que descansava em um canto da sala. Era um plano de uma lógica tão bela, aterrorizante e completamente insana que só ela poderia ter concebido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. O plano para proteger Nagini era uma operação de risco tão imenso e exigia um grau de discrição tão alto que não poderia envolver a Ordem da Fênix. Não poderia envolver Aurores. Era uma missão para uma equipe de 3, um espião que podia entrar pela porta da frente e 2 fantasmas que podiam se esgueirar pelas sombras. Snap, com sua lealdade agora absoluta e sua mente protegida por uma vida inteira de oclumência, era a chave. Durante a semana seguinte, ele forneceu a Ariana detalhes meticulosos sobre a propriedade Lestrange, os planos de proteção, os horários de patrulha dos Comensais da Morte e, mais importante, os hábitos do próprio Voldemort. Ele mantém a cobra com ele o tempo todo, relatou Snape durante uma reunião secreta, em um sussurro baixo. Mas à noite, durante as 3 horas em que entra em estado de transe regenerativo para manter seu novo corpo, a cobra tem permissão para vagar pelos jardins selados da mansão para caçar. 3 horas, refletiu Ariana. A janela é suficiente. O plano estava traçado para a próxima lua nova, quando a escuridão seria absoluta. A missão não era um ataque, era uma extração. Na noite escolhida, Snap compareceu a uma reunião do círculo íntimo dos Comensais da Morte na mansão. Enquanto ele estava lá dentro, fornecendo um álibi perfeito e uma sutil distração mágica ao envolver alguns guardas em um longo e inútil debate sobre os ingredientes da poção, Ariana fez sua jogada. Ela não aparatou para os portões. Isso teria ativado as proteções. Em vez disso, aparatou para um ponto a 1 quilômetro de distância e se aproximou através da floresta escura e retorcida. Ela era uma sombra entre sombras, sua presença completamente mascarada por um poderoso feitiço de desilusão, entrelaçado com sua própria magia silenciosa e única. Meia-noite imediatamente surgiu de sua sombra. Eles chegaram ao perímetro da propriedade. As proteções eram antigas e cruéis, projetadas para repelir qualquer ser mágico com intenções hostis. Mas a intenção de Ariana não era hostil, era, à sua maneira, restauradora. Ela não estava lá para atacar, ela estava lá para curar. Além disso, o fato de Ariana ser tecnicamente a dona das propriedades dos Lestrange significava que as proteções mágicas reconheciam sua magia como a dos donos. Com um empurrão suave e silencioso de sua vontade, ela se esgueirou por elas como um fantasma atravessando uma parede. Ela encontrou os jardins. Estavam cobertos de mato e repletos de plantas venenosas, impregnadas de magia negra. E deslizando pela vegetação rasteira, com suas escamas iridescentes brilhando fracamente na escuridão opressiva, estava Nagini. Ariana não se aproximou diretamente. Em vez disso, meia-noite foi usada para trazer Nagini para fora do isolamento. A magia de um ser, é claro, identificará o outro. E meia-noite seria a isca. Nagini, caçando um pequeno e infeliz gnomo de jardim, congelou. Sua grande cabeça se ergueu, sua língua bifurcada se projetando, saboreando a estranha presença mágica no ar. A curiosidade guerreava com sua desconfiança arraigada. Ariana esperou pacientemente, sua presença completamente oculta. Finalmente, atraída por um instinto que não compreendia, Nagini deslizou em direção à fonte do sentimento, em direção a um canto silencioso e sombreado do jardim, onde um salgueiro chorão arrastava seus galhos até o chão. Quando a grande cobra passou por trás da cortina de folhas, Ariana e meia-noite agiram. Não foi uma batalha. Foi um golpe perfeito e silencioso. Um ataque de meia-noite para assustar a cobra e um poderoso feitiço de sono não verbal. E o ar já impregnado com as mesmas propriedades de retração do núcleo de sua poção anestésica, atingiram a cobra. O núcleo mágico de Nagini foi instantaneamente persuadido a um estado de dormência profunda e pacífica. Seu corpo enorme ficou mole, caindo no chão em um sono profundo e sem sonhos. Agindo rapidamente, Ariana levitou a enorme serpente inconsciente. Com a outra mão, puxou um pequeno objeto encantado que Sirius lhe dera, um tronco encolhido e leve como uma pena. Com um toque de varinha, ele se expandiu até seu tamanho máximo. Ela gentilmente colocou Nagini adormecida lá dentro, lançou uma série de poderosos feitiços de estase e silenciamento sobre o tronco e, em seguida, o encolheu mais uma vez. Meia-noite de volta ao seu lado. Eles retornaram pelas enfermarias tão silenciosamente quanto haviam entrado. Toda a operação, da infiltração à extração, levará menos de 15 minutos. Nenhum alarme havia sido acionado. Ninguém percebeu. De volta ao silêncio protegido de seu apartamento em Londres, o verdadeiro trabalho começou. Ela colocou a adormecida Nagini em um grande círculo de contenção magicamente reforçado em seu laboratório. Meia-noite já estava de volta ao seu canto. Primeiro, ela tinha que lidar com a Horcrux. O procedimento agora era natural para ela. A poção anestésica, o comando da língua das cobras, o Icilium Animae, o Claustrum Aeternum. O fragmento gritante da alma de Tom Riddle foi arrancado da serpente selado em sua quinta prisão de obsidiana. A infecção primária foi removida. Agora vinha a parte muito mais delicada e desconhecida, tratar a maldição Maledictus em si. Ela não acordou Nagini. Manteve-a em um estado de sono magicamente induzido. Sua teoria era que a maldição era um parasita que se alimentava do desespero e da magia ativa do hospedeiro. Em um estado de dormência prolongada e pacífica, a maldição seria extinta. Durante dias, ela trabalhou. Aplicou complexos feitiços de cura, não para atacar a maldição, mas para reparar lenta e meticulosamente as pequenas fraturas hereditárias no próprio núcleo mágico de Nagini. Ela não estava apenas matando o parasita, estava curando o hospedeiro, fortalecendo de dentro para fora, tornando um ambiente inóspito para a maldição prosperar. Após uma semana desse tratamento intensivo e ininterrupto, ela sentiu uma mudança. A energia sombria e caótica da maldição dentro de Nagini estava enfraquecendo, desaparecendo como uma brasa moribunda. O procedimento semelhante ao de Astoria foi realizado em seguida para remover a maldição de seu corpo. Então veio o passo final e mais perigoso.
reverter uma transformação física que havia sido permanente por décadas. Ela reuniu todo o seu poder. Ela estendeu sua vontade e começou a reescrever o código físico e mágico de Nagini, persuadindo-a a se lembrar de sua forma original, a forma humana que ela não conhecia há tanto tempo. Era uma forma de legilimência semelhante à que Ariana usará nos Longbottoms, uma força de vontade ativa guiando a magia. Uma luz brilhante branco-prateada envolveu a grande serpente. Sua forma começou a cintilar, a se transformar. As escamas recuaram, o corpo maciço encolheu e se contorceu. Foi uma transfiguração elementar e agonizante, uma batalha por forma e identidade em nível celular. Quando a luz se apagou, não havia mais cobra. Dormindo pacificamente no centro do círculo, estava uma mulher. Ela era mais velha, com cabelos escuros com mechas grisalhas, e o rosto marcado pela lembrança de uma vida longa e difícil. Mas ela era humana. Ariana esperou. Administrou delicadamente uma última poção, para facilitar a transição e despertar a mente. Os olhos da mulher se abriram. Eram escuros, inteligentes e pela primeira vez em muito tempo completamente sensatos. Ela olhou para as próprias mãos, suas mãos humanas, e depois para Ariana, que a observava com uma expressão calma e gentil. Quem sussurrou a mulher, com a voz rouca e sem uso. Onde estou? Meu nome é Ariana, respondeu ela suavemente. Você esteve doente por muito tempo, mas agora está segura. Ela fez uma pausa e acrescentou o nome que era ao mesmo tempo uma lembrança e uma promessa, Nagini. A mulher a encarou, e no fundo de seus olhos escuros, um lampejo de uma memória antiga, de um circo, de um garoto chamado Credence. De uma vida antes que a maldição tomasse conta de tudo, começou a despertar. O longo e solitário pesadelo finalmente havia acabado. Capítulo 147. A reunião de emergência foi convocada no silêncio do apartamento de Ariana em Londres. Apenas 3 pessoas foram convocadas. Dumbledore, Snape e um Harry muito perplexo, que fora trazido por Dumbledore com a simples explicação de que Ariana fez uma mudança de importância monumental. Eles chegaram pela rede de Flu, entrando na sala de estar familiar e minimalista. Mas a atmosfera era diferente. Estava carregada de uma silenciosa e poderosa sensação de finalidade. Sobre uma mesa dispostas com precisão clínica, estavam 6 pequenas esferas de obsidiana pretas e completamente inertes. Os olhos de Snape, aguçados e analíticos, arregalaram-se quase imperceptivelmente enquanto ele observava a cena. Dumbledore simplesmente o encarou, com a respiração presa na garganta. O diário, o anel, o medalhão, o diadema, a taça, disse Ariana, com a voz calma, apontando para as 5 primeiras esferas. E agora apontou para a sexta, que ainda parecia emanar uma leve frieza residual. Nagini. Você conseguiu, sussurrou Dumbledore, com a voz carregada de um espanto impressionante. Você entrou na fortaleza dele e você roubou a alma dele bem debaixo do nariz dele. A operação foi um sucesso, confirmou Ariana com um aceno de cabeça. Ela entregou a sexta esfera a Dumbledore. Isto é para você descartar, professor. São 6. A rede primária de Horcruxes está desmantelada. Snape olhou das esferas para Ariana, sua mente acostumada a tramas e enganos, lutava para processar a audácia e o sucesso de sua guerra secreta. Em menos de um ano, ela havia realizado o que toda a Ordem da Fênix se preparara para passar uma década lutando para alcançar. Mas a outra atualização, disse Ariana, mudando de tom. O receptáculo Nagini era único. A Horcrux não era a única aflição. Ela os conduziu do escritório para uma sala de estar adjacente, confortável. Lá, descansando em uma poltrona perto de uma janela, enrolada em um cobertor quentinho e tomando uma xícara de chá, estava uma mulher. Ela tinha olhos escuros e cansados e cabelos com mechas grisalhas, e os olhava com uma confusão cautelosa e profunda, como alguém que acaba de acordar de um sonho centenário. Harry e Snape o encararam, completamente perplexos. Mas Dumbledore parou de repente, o rosto empalidecendo, com uma expressão de profundo e triste reconhecimento estampada no rosto. Ele não via aquele rosto havia mais de 60 anos, desde um período sombrio em Paris, quando o mundo estava à beira de outra guerra. Nagini? Ele sussurrou, o nome era uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. A mulher olhou para ele, com um lampejo de lembrança distante e nebuloso nos olhos. Eu conheço você, sussurrou ela com a voz ainda rouca. Você é o velho, aquele que lutou contra Gellert. Sim, disse Dumbledore gentilmente. Aproximou-se com uma expressão de imensa pena e admiração. Minha querida mulher, como você se sente? Ela não se lembra de muita coisa, explicou Ariana, dando um passo à frente. A maldição Maledictus, combinada com um fragmento de alma, suprimiu sua consciência humana por décadas. Eu removi a Horcrux e suprimi a maldição. A mente dela voltou a ser dela, mas está fragmentada. Como um livro com a maioria das páginas faltando. Ela então começou a explicar tudo, com a voz calma e constante, em um relato no silêncio da sala. Contou a Nagini sobre a ascensão, queda e ressurgimento de Lord Voldemort. Explicou sua obsessão pela linhagem de Slytherin, como ele a encontrara, descendente de um ramo amaldiçoado da nobreza mágica, e a vira não como uma pessoa, mas como um receptáculo simbólico perfeito tanto para seu familiar quanto para um pedaço de sua alma. Nagini ouvia, seu rosto uma máscara de horror crescente enquanto as lacunas sombrias e apavorantes de sua memória eram preenchidas por uma nova e terrível verdade. Ela não fora apenas uma fera, fora a companheira e o receptáculo do mago mais sombrio da era. E agora? Nagini sussurrou, seu olhar pousando em suas próprias mãos humanas como se fossem objetos estranhos. O que eu sou? Vocês são livres, disse Ariana simplesmente.
E vocês são da família. Ela olhou para Nagini e depois para Dumbledore. Há uma última parte da história que você precisa entender. Ela expôs a linhagem, a conexão que descobrira no registro de Gringotts. Explicou como Credence Barebone, seu bisavô, amara Nagini e como sua linhagem continuará por meio de uma única linhagem, muitas vezes não mágica. Dumbledore preencheu ainda mais as lacunas, revelando a história da adoção mágica de Credence por Aberforth, seu irmão. Alvo também lhe contou sobre o desaparecimento de Credence durante a guerra com Grindelwald e sobre a própria notícia de seu desaparecimento durante os tempos sombrios. Meu pai foi o último dessa linhagem, concluiu Ariana com a voz firme. O que faz de você, Nagini, a avó dele? E minha bisavó? Nagini a encarou com a mente empolvorosa. Aquela garota brilhante e poderosa que a salvara, que a resgatara da beira de um monstruoso esquecimento, era sua própria carne e sangue. Uma família que ela nunca soube que tinha. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma profunda e avassaladora sensação de ter sido encontrada depois de tanto tempo perdida. Todo esse tempo, murmurou Dumbledore, olhando para as duas, a garota quieta com o rosto da irmã e a mulher ressuscitada de seu passado sombrio. Os círculos da história. Todos levam de volta aqui. Para você. O cenário estratégico havia sido completamente transformado. 6 Horcruxes haviam desaparecido. A última, a que vivia dentro de Harry, agora tinha um caminho claro e viável para ser removida. E eles tinham uma nova e inesperada aliada, uma mulher que passará anos ao lado de Voldemort, que conhecia seus segredos, seus medos, seus hábitos. Ariana estava no centro de tudo, a arquiteta silenciosa dessas vitórias impossíveis. Ela havia curado o incurável, neutralizado o imortal e recuperado o perdido. A guerra estava longe de terminar, mas ela acabará de conceder ao lado da luz uma vantagem tão profunda, tão decisiva, que pela primeira vez, a vitória parecia não apenas possível, mas lógica. Capítulo 148. O resto do verão passou em um estado de cura profunda e silenciosa. Nagini, pela primeira vez em mais de meio século, simplesmente pôde existir. Ela ficou com Ariana no apartamento protegido em Londres, um porto seguro onde o mundo não poderia encontrá-la. Sua recuperação foi lenta. Seu corpo estava fraco e sua mente era uma tapeçaria com grandes buracos onde décadas de sua vida deveriam ter sido. Ariana tornou-se sua guia gentil, sua historiadora paciente. Ela não a pressionava nem a bisbilhotava. Simplesmente sentava-se com ela à noite, contando-lhe histórias, não apenas sobre o Lorde das Trevas, mas sobre o mundo que ela sentirá falta. Ela trazia livros trouxas, tocava músicas com as memórias de suas vidas passadas e exibia seus filmes na televisão. Ela estava reintroduzindo uma mente, pedaço por pedaço, ao conceito de um mundo que não era definido pela dor, pela solidão e pela presença fria e sussurrante de uma alma fragmentada. Nagini, por sua vez, começou a se lembrar. Pequenas coisas a princípio. O sabor de um certo chá. A sensação da chuva na pele. O rosto de um garoto moreno e problemático chamado Credence, que lhe demonstrara gentileza em um circo parisiense. As memórias eram fragmentadas, mas eram dela. Ela começou a falar mais, a sorrir, seus olhos escuros perdendo o olhar assombrado e cauteloso e recuperando um lampejo da antiga e feroz inteligência. Dumbledore era um visitante frequente, chegando discretamente pela rede de Flu. Ele se sentava com Nagini por horas, os dois velhos fantasmas de uma guerra diferente, conversando sobre pessoas e lugares há muito desaparecidos. Ele a ajudava a se curar, mas ela, por sua vez, o ajudava. Ela era um elo vivo com o seu próprio passado, uma lembrança dos erros e das amizades que o moldaram. Em meados de agosto, uma grande coruja do ministério, com aparência oficial, chegou para Ariana. Eram os resultados dos seus níveis incrivelmente exaustivos de magia. Ela abriu o pergaminho com uma calma e sem cerimônia. Como havia calculado, os resultados foram perfeitos. 12 níveis incrivelmente exaustivos de magia, todos com nota excelente. Um pequeno bilhete pessoal de Griselda Marchbanks, chefe da autoridade de exames de magia, estava anexado, chamando sua apresentação de a mais profunda demonstração de conhecimento mágico na história dos exames. Sua educação formal estava, para todos os efeitos, completa. Aos 16 anos, ela era agora uma das bruxas mais qualificadas da Grã-Bretanha. Um dia antes de todos se prepararem para retornar a Hogwarts, Dumbledore convocou uma reunião final. Harry, Rony, Hermione e os Weasley chegaram ao apartamento de Ariana, juntando-se a Sirius e Remo. O reencontro foi alegre, mas havia uma pergunta subjacente. E agora? Foi então que Dumbledore expôs o novo arranjo. Com o início do semestre amanhã ele começou com os olhos brilhando. Temos uma situação bastante singular. A senhorita Dumbledore gesticulou para Ariana. Concluiu oficialmente a partir desta manhã sua educação em Hogwarts com notas que talvez nunca sejam igualadas. Uma salva de palmas e gritos de alegria de Rony e dos gêmeos encheu a sala. Hermione sorriu radiante, seu rosto a imagem do orgulho puro e genuíno da amiga. Por isso, continuou Dumbledore, ela não retornará a Hogwarts como aluna. Tê-la em turmas do 6º ano seria um absurdo e uma perda de tempo. Ele fez uma pausa, deixando a declaração assimilar. No entanto, acredito que a presença dela no castelo seja estrategicamente essencial para nossos esforços no próximo ano. Portanto, criei um novo cargo temporário para ela. Ele olhou para Ariana, com um sorriso caloroso no rosto. A senhorita Dumbledore retornará a Hogwarts como convidada especial do diretor. Ela terá alojamentos privativos e realizará um aprendizado direto de pós-graduação sob minha tutela pessoal. O aprendizado era, claro, uma história de fachada. Uma brilhante
Deu a Ariana uma razão legítima e incontestável para estar em Hogwarts, com pleno acesso aos recursos do castelo, sem estar presa às regras e horários de uma aluna. Isso a tornou uma agente independente, operando sob a proteção e autoridade diretas do próprio diretor. Ela estaria livre para continuar sua pesquisa, treinar seus amigos e comandar a guerra secreta do coração da fortaleza. E acrescentou Dumbledore, seu olhar se voltando para a mulher quieta e morena sentada ao lado de Ariana. Ela não virá sozinha. Sua bisavó Nagini, que está se recuperando de uma longa e difícil doença, ficará com ela nos aposentos de hóspedes como tutelada da escola, sob minha proteção pessoal. Sua presença aqui será conhecida apenas por aqueles nesta sala. O plano era perfeito. Proporcionou um refúgio seguro para Nagini, manteve Ariana no centro da ação e deu a todos uma base de operações segura para o ano seguinte. E assim, quando o expresso de Hogwarts partiu da estação King's Cross em 1º de setembro, Ariana não estava nos vagões dos alunos. Ela, junto com Nagini, viajaram mais tarde naquela noite de flu, chegando diretamente à sala do diretor. Eles receberam uma suíte confortável e espaçosa em uma torre silenciosa e abandonada do castelo. Enquanto Ariana ajudava Nagini a se acomodar, ela olhou pela janela para os jardins familiares e reluzentes de Hogwarts. Ela chegará ali como uma garota perdida no corpo de outra pessoa. Tornará-se uma aluna, uma amiga, uma guerreira, uma curandeira e uma estrategista. Agora, era algo completamente diferente. Era um poder independente, uma grande mestra secreta em uma guerra contra o mago mais sombrio da era. A Horcrux final, aquela que vivia dentro de sua amiga, era a última peça no tabuleiro. O confronto final com Voldemort era inevitável. O ano letivo estava começando, mas para Ariana Dumbledore, o fim do jogo já estava em andamento. Capítulo 149. A reunião de abertura do corpo docente em Hogwarts foi um evento de uma gravidade sem precedentes. Não ocorreu na habitual e alegre sala dos professores, mas sim na sala do diretor, e incluiu não apenas os professores, mas também uma Amélia Bones de semblante sério. A reunião começou com Snape. Ele estava diante deles, seu rosto uma máscara pálida e tensa, seus olhos negros refletindo o eco profundo e arrepiante do que havia testemunhado. Ele está desequilibrado, relatou Snape com a voz baixa, seca e monótona, que não escondia a tensão latente. O desaparecimento da cobra o levou a um novo nível de paranoia e raiva. Ele não confia em ninguém. Matou 2 comensais da morte na semana passada simplesmente por não terem percebido a intrusão. Ele olhou diretamente para Dumbledore e Ariana. Ele não entende como isso foi feito. Os protegidos da propriedade Lestrange eram considerados impenetráveis. O fato de alguém poder entrar, roubar seu bem mais precioso debaixo do seu nariz e sair sem deixar rastros o aterroriza. Ele está atacando, e seus seguidores estão sofrendo o peso do seu medo. O medo dele é a nossa arma, declarou Amélia Bones com a voz dura. Enquanto ele está distraído, meus aurores conseguiram capturar mais meia dúzia de seus associados conhecidos. A recompensa foi um sucesso notável. A rede de informações do submundo agora está trabalhando para nós. Ele se tornará mais imprudente, acrescentou Ariana, com a voz calma e analítica chamando a atenção da sala. Sua paranoia o forçará a acelerar seus planos. Ele continuará obcecado pela profecia, mesmo que ela esteja fora de seu alcance, talvez até mesmo por sua conexão com Harry, pois é a única peça do quebra-cabeça que ele acredita ainda controlar. Devemos estar preparados para um ataque mais direto e menos sutil. A reunião terminou com um novo senso de propósito compartilhado. A guerra havia começado, mas, pela primeira vez, o inimigo estava na defensiva, nervoso e com medo. À medida que o ano letivo se acomodava à rotina, uma nova e estranha dinâmica emergia. Ariana Dumbledore era uma figura de imenso poder e mistério. Ela não ocupava nenhum cargo oficial, mas transitava pelo castelo com uma autoridade que rivalizava com a dos professores. Ela era vista em conversas profundas com Dumbledore nos corredores, observando as aulas avançadas de níveis incrivelmente exaustivos de magia com um olhar crítico, ou simplesmente lendo na biblioteca, onde um silêncio respeitoso se instalava em torno de sua mesa. Sua residência principal, no entanto, era a sala precisa, com o problema das Horcrux agora sendo, em grande parte, uma questão de esperar pelo confronto final, e com seus níveis incrivelmente exaustivos de magia já superados. Ela dedicou sua formidável energia ao projeto Quimera. A sala se transformou sob seu comando, em uma vasta oficina celestial. Uma seção era um estúdio de design, com plantas tridimensionais brilhantes da nave espacial pairando no ar. Outra era um laboratório de materiais, onde ela, Hermione e Daphne experimentavam encantar as ligas trouxas. Uma terceira era uma câmara de teste de núcleos de energia, protegida por camadas de magia. Nagini, agora com uma aparência mais saudável e confortável consigo mesma, frequentemente se juntava a eles. Ela tinha pouco interesse pela ciência, mas sentava e observava, com a mente calma e aos poucos se recompondo. Ela encontrou uma estranha paz na ambição silenciosa e focada da jovem neta que a salvara. Foi durante uma dessas longas sessões de trabalho que Ariana tomou conhecimento de uma variável persistente e irritante. Através de sua conexão única com a sala, ela conseguia sentir quando outros tentavam acessá-la. E já há várias semanas, quase diariamente, ela sentia uma assinatura mágica familiar e fraca percorrendo o corredor do 7º andar, sua mente um turbilhão de medo, desespero e uma intenção ressentida e assassina. Draco Malfoy. Ela o observava através dos sentidos sutis da sala.
Ela ouvia tentando todos os truques que conseguia imaginar, andando de um lado para o outro, implorando, chutando a parede e tentando fazer a sala se abrir e revelar o lugar onde as coisas estão escondidas. Ele voltou, comentou Daphne certa tarde, sentindo a leve perturbação mágica vinda do corredor. O que ele está tão desesperado para encontrar aqui? Ele recebeu uma tarefa de Voldemort, declarou Ariana calmamente, sem tirar os olhos do diagrama de conduíte de energia que estava aperfeiçoando. Uma missão suicida, provavelmente. Um teste à lealdade da família após os fracassos do pai. Minha análise do estado emocional dele sugere que ele está tentando encontrar algo, talvez um objeto quebrado e perdido. Algo que possa burlar a segurança do castelo. O armário sumidouro, Hermione suspirou com os olhos arregalados de horrorizada compreensão. Claro, tenho aqui na sala, eu vi quando estava catalogando os itens, e o gêmeo dele está na Borgin e Burkes, na travessa do tranco. Ele está tentando criar uma passagem secreta para o castelo para os comensais da morte. Daphne pareceu alarmada. Ele consegue entrar? Ele consegue acessar o armário? Ariana finalmente ergueu os olhos, com um pequeno sorriso quase de pena nos lábios. Não, disse ela simplesmente. Mas e se você não estiver aqui? Hermione insistiu. E se ele andar de um lado para o outro quando a sala estiver vazia? É para aparecer para qualquer um que realmente precise. Esse era o protocolo original, explicou Ariana. Desde então, melhorei a segurança. Após o incidente com o esquadrão inquisitorial de Umbridge, determinei que o acesso descontrolado a uma sala com este poder era uma responsabilidade tática. Integrei minha própria assinatura mágica à matriz fundamental da sala. Ela agora está, para todos os efeitos, vinculada a mim. Ela não se abrirá para ninguém, não importa quão grande seja a necessidade. A menos que eu esteja fisicamente presente para conceder acesso ou que eu o tenha designado especificamente como um usuário autorizado. Draco Malfoy poderia andar do lado de fora daquela parede até se formar, e a porta nunca apareceria para ele. Hermione e Daphne a encararam, mais uma vez perplexas com a profundidade de sua previsão. Ela essencialmente o havia reivindicado, fortificado e feito dele sua fortaleza particular. Os esforços dele são irrelevantes, continuou Ariana, voltando a atenção para seus projetos. O plano dele está fadado ao fracasso antes mesmo de começar. Ela fez uma pausa com um olhar pensativo e mais frio. No entanto, a existência do gabinete desaparecido em si é uma ponta solta. Ele representa uma potencial vulnerabilidade futura, caso meu controle desta sala seja comprometido. Ela fez uma anotação mental. Uma nova tarefa foi adicionada à sua longa e complexa lista de verificação. Objetivo: neutralizar o armário desaparecido. Método: incineração controlada e localizada de fogo maligno dentro de um vácuo magicamente contido para impedir a fuga de chamas amaldiçoadas. Previsão de tempo: solstício de inverno, quando a segurança escolar está focada nos feriados. Este era essencialmente um momento logicamente eficiente para Ariana testar seu controle mágico sobre magia volátil, sendo Fienfree o ideal. Mas ela lidaria com isso mais tarde. Por enquanto, as tentativas patéticas e desesperadas de Draco Malfoy de cumprir sua missão sombria não passavam de um zumbido fraco e irritante do outro lado de uma parede muito espessa e poderosa. Ela tinha coisas mais importantes para construir. Capítulo 150. Enquanto a Grande Guerra Secreta era travada nas sombras e uma nave espacial era projetada em uma sala escondida, a realidade mundana e cotidiana de Hogwarts continuava e era, concluiu Ariana, completamente e irritantemente lógica. O sexto ano parecia ter desencadeado uma tempestade de caos hormonal sobre suas amigas. O foco delas, antes aguçado pelos perigos compartilhados dos anos anteriores, agora estava fragmentado pelos prismas do romance e do ciúme adolescente. A variável mais gritante era um novo e dolorosamente público relacionamento entre Ron Weasley e Lila Brown. Eles eram inseparáveis, frequentemente encontrados abraçados e babados em um canto da sala comunal, referindo-se um ao outro com apelidos repugnantes como Won Won e Lau Lau. Esse acontecimento teve um efeito catastrófico em Hermione. Sua confiança e compostura cuidadosamente cultivadas ruíram diante do novo romance descarado e nauseante de Ron. É claro que ela não se importava nem um pouco com a vida amorosa de Ron Weasley, mas o fato constante de Ron estar essencialmente unido a Lila pelo quadril estava distraindo Hermione, e era isso que mais a irritava. Ela se tornou uma criatura de nervos à flor da pele e fúria fervilhante. Ela brigava com Harry pela maneira como ele mexia o chá e chegava a direcionar sua frustração para Ariana, criticando suas metodologias de pesquisa com um fervor pedante que era ao mesmo tempo impressionante e profundamente irritante. Os cálculos de pressão atmosférica para a Quimera são baseados em um modelo aritmético ultrapassado, Ariana, declarou ela certa tarde com a voz áspera. A constante para decaimento mágico no vácuo não é uma constante, é uma curva. Precisamos recalcular tudo. Ariana, que já havia considerado isso e passado para o próximo problema, simplesmente olhou para ela. O sofrimento emocional causado pelo envolvimento romântico de Ronald está prejudicando seu julgamento analítico, Hermione. Sua crítica é válida, mas apresentada com um nível ineficiente de hostilidade. Sugiro que você processe o problema emocional primário antes de tentar lidar com o problema acadêmico secundário. Isso, é claro, só deixou Hermione mais irritada. E então havia Harry. Seu próprio estado emocional era uma confusão.
A principal fonte de sua turbulência era Gina Weasley, que agora mantinha um relacionamento bastante público com Dino Thomas. Harry os observava com uma expressão sombria e pensativa, enquanto seu desempenho no quadribol sofria com a distração. Isso, por sua vez, levou a uma nova fonte de conflito, uma cópia velha e surrada de poções avançadas que Harry havia herdado. O livro estava repleto de anotações manuscritas de um misterioso antigo dono que se autodenominava o Príncipe Mestiço. As instruções do príncipe eram brilhantes, transformando Harry de um mestre medíocre em poções em um aluno exemplar, para a fúria indisfarçável de Hermione. É trapaça, ela sibilava. Você não sabe quem é essa pessoa. Você não sabe o que esses feitiços fazem. Curiosa, Ariana pegou o livro emprestado certa noite. Ela analisou as modificações da poção e descobriu que eram soluções sólidas e elegantes para problemas alquímicos complexos. O príncipe, quem quer que fosse, tinha uma compreensão brilhante e intuitiva da teoria das poções. Mas as outras anotações, os feitiços rabiscados e de aparência cruel nas margens, eram outra história. Ela devolveu o livro a Harry com um aviso claro e lógico. O conselho sobre como preparar poções é válido, afirmou. Os feitiços escritos à mão, no entanto, são variáveis não testadas. Provavelmente são maldições ofensivas ou defensivas de poder significativo. Não tente, em hipótese alguma, conjurar um, a menos que entenda sua função e o tenha feito primeiro em um ambiente controlado, de preferência na minha presença, para conter quaisquer consequências imprevistas. Fazer o contrário seria imprudente. Harry, ansioso para manter sua posição de destaque em poções, só ouviu metade. E então havia Ginny. A mais jovem Weasley, cuja idolatria por Ariana outrora fora tão palpável, agora a olhava com uma desconfiança fria e gélida. Sempre que via Ariana conversando com Harry, um olhar fechado e ressentido cruzava seu rosto. Ela não via uma amiga e estrategista ajudando o garoto de quem gostava, mas uma rival. Uma rival linda, brilhante e poderosa que tinha um vínculo com Harry que ela jamais poderia esperar penetrar. Ariana achou toda essa rede de caos emocional extremamente desgastante. Normalmente, ela teria permanecido calma, observando as variáveis, deixando as situações se desenrolarem até suas conclusões lógicas. Mas isso era diferente. Não se tratava de um Lorde das Trevas ou de uma maldição mágica. Tratava-se de seus amigos, sua aliança principal, sabotando voluntariamente seu próprio foco e unidade em questões que eram, no grande esquema das coisas, completa e totalmente irrelevantes. Voldemort estava reconstruindo seu exército. Comensais da morte conspiravam. Uma guerra se formava à porta deles. E seus amigos estavam ocupados com quadribol, poções do amor e pequenos ciúmes. A ineficiência de tudo aquilo, o puro e ilógico desperdício de energia emocional e mental, começaram a irritá-la como nada mais havia acontecido. Pela primeira vez, sua serena compostura foi tingida por uma frustração genuína e profunda. Certa noite, ela se sentou na sala precisa, cercada pelos complexos e belos projetos de sua nave espacial. Observou os projetos do motor mágico, um dispositivo capaz de conquistar o vazio entre os mundos. E então pensou em suas amigas, presas na força gravitacional de sua própria angústia adolescente. Ela suspirou, um som de profundo cansaço. Podia calcular a trajetória de uma estrela. Podia fazer engenharia reversa de uma alma. Mas o funcionamento caótico, irracional e completamente lógico do coração humano, essa era uma variável que ela ainda precisava resolver. E ela começava a perceber, o quebra-cabeça mais frustrantemente complexo de todos. Capítulo 151. A sala comunal da Grifinória havia se tornado um caldeirão de tensão adolescente e latente. As outrora confortáveis poltronas perto da lareira eram agora uma zona desmilitarizada, um testemunho silencioso das fraturas dentro do grupo. O ponto de ruptura veio em uma tarde fria e chuvosa de sábado. O ar estava carregado com o cheiro de vestes úmidas e ressentimentos não verbalizados. Rony e Lila estavam encurralados, envolvidos em uma nauseante demonstração pública de afeto. Gina e Dino estavam aconchegados, com Gina ocasionalmente lançando olhares gélidos na direção de Ariana. E no centro de tudo, Hermione e Harry estavam tendo sua discussão mais explosiva até então. É irresponsável, Harry. Completamente irresponsável. Hermione dizia com a voz estridente, uma mistura de indignação acadêmica e frustração deslocada. Você usou o feitiço de levitação não verbal daquele príncipe na xícara de chá do Rony. Você não sabia o que aconteceria. Poderia ter sido uma maldição das trevas. Fez a xícara flutuar, Hermione, retrucou Harry, igualmente exasperado. Funcionou melhor do que aquele do livro de feitiços para controle. Este príncipe sabe o que está fazendo. Você não sabe disso. Está depositando sua confiança em algum bruxo desconhecido e potencialmente sombrio rabiscando nas margens de um livro em vez de em uma teoria mágica estabelecida. Ariana sentou-se perto, tentando ler um tratado sobre a magia e sua natureza. Mas a discussão crescente era uma distração inevitável e frequente. Ela já havia alertado Harry sobre os feitiços. Já havia tentado argumentar com Hermione sobre a fonte de sua raiva. O conflito contínuo e circular não estava levando a nada. Era um ciclo fechado de irracionalidade. Ela olhou ao redor da sala. Viu a aliança mágica mais poderosa de sua geração, um grupo que havia enfrentado basiliscos e dementadores, agora completamente paralisado. Eles estavam consumidos por ciúmes, insegurança e angústia hormonal. A guerra se formava do lado de fora dos muros do castelo, uma tempestade palpável e crescente, e eles estavam lá dentro, discutindo sobre um livro didático. Uma clareza profunda e fria tomou conta dela.
Ela estava acabada. Ela estava cansada de tentar lidar com os estados emocionais e lógicos deles. Cansada de esperar que eles enxergassem o panorama geral. Cansada de desperdiçar tempo e energia com problemas que eles próprios se recusavam a resolver. Lenta e deliberadamente, ela fechou o livro. O baque suave da capa pareceu ecoar no canto repentinamente silencioso da sala comunal. Harry e Hermione interromperam a discussão e se viraram para encará-la. Ela não falou nada. Não ofereceu uma solução lógica ou uma palavra tranquilizadora. Simplesmente se levantou, sua expressão uma máscara de indiferença serena e impenetrável. Olhou para o rosto frustrado de Harry, para a raiva lacrimosa de Hermione, para os amassos distraídos de Rony, para a hostilidade infundada de Gina. E então ela se virou e foi embora. Saiu da sala comunal da Grifinória sem olhar para trás, deixando um silêncio atordoado e desconfortável para trás. Ela não foi à biblioteca. Ela não foi à sala precisa. Ela foi direto para o escritório de Dumbledore. Ele não estava lá. Ela deixou um bilhete único e conciso em sua mesa, tirando uma breve licença para tratar de um assunto urgente de segurança externa. Retornarei em breve. Então ela caminhou até um corredor deserto e com um leve estalo que ninguém ouviu, ela desaparatou. Pelos 2 dias seguintes, ela simplesmente desapareceu. Sua ausência era um buraco enorme na estrutura do grupo. A raiva de Hermione se dissolveu em frenesi de preocupação. A frustração de Harry se transformou em culpa ansiosa. Até Ron, arrancado de seu torpor induzido por Lavanda, notou sua ausência e sentiu uma pontada de inquietação. Eles procuraram pelo castelo, mas ela não estava em lugar nenhum. Na terceira manhã, o profeta diário chegou, e a primeira página fez com que todo o salão principal caísse em um estado de silêncio atordoado e incrédulo. A manchete era dura, brutal e transformadora. Fenrir Greyback capturado. Notório líder lobisomem encontrado espancado e amarrado na escadaria do ministério. O artigo era escasso em detalhes, repleto de especulações apavoradas. Afirmava que, nas primeiras horas da manhã, funcionários do ministério que chegavam para o trabalho encontraram o lobisomem mais temido e selvagem da Grã-Bretanha inconsciente nos degraus do Ministério da Magia. Ele estava preso com o que os especialistas chamavam de algemas inquebráveis e não mágicas de uma liga desconhecida, sua varinha quebrada, e ele havia sido, segundo os curandeiros de Centemungus, sistematicamente e exaustivamente espancado até quase morrer. Não havia testemunhas. Ninguém sabia quem havia feito isso. Era como se ele tivesse sido abatido por um fantasma vingativo. Em meio à conversa chocada, uma coruja solitária mergulhou no salão principal e deixou cair uma carta na frente de Hermione. Suas mãos tremiam ao abri-la. A letra era de Ariana, calma e elegante. Hermione, estou tirando alguns dias de férias na minha residência em Londres. A questão da segurança foi resolvida. Por favor, informe a Harry que ele ainda não deve usar nenhum dos feitiços não verificados do príncipe. Ariana. Hermione olhou para o bilhete, depois para o jornal, depois novamente para o bilhete. Sua mente brilhante e rápida conectou os pontos com uma velocidade que a deixou tonta. Uma questão de segurança. Um lobisomem capturado. Uma Ariana ausente. Ela olhou para Harry, que também encarava o papel com o rosto tomado pela admiração. Ambos entenderam. Ariana se cansará dos problemas infantis. Então ela deixou o castelo e no espaço de 48 horas, sozinha caçou, derrotou e entregou à justiça ao lobisomem mais perigoso do mundo, simplesmente para ter algo produtivo para fazer. A competência absoluta e aterrorizante disso foi um balde de água fria no drama adolescente coletivo deles. Suas discussões, seus ciúmes, suas brigas bobas, eram completamente e ridiculamente insignificantes diante do que Ariana era capaz, diante da guerra real que ela travava enquanto eles estavam distraídos. Um profundo sentimento de vergonha tomou conta de Hermione e Harry. Eles estavam desperdiçando o tempo deles e o dela. Em seu tranquilo apartamento em Londres, Ariana estava sentada, tomando uma xícara de chá e lendo um livro sobre mecânica estelar avançada. A luta com Greyback tinha sido desafiadora, uma aplicação útil da teoria do combate e da força física, mas agora estava encerrada. Ela havia identificado um problema, criado um plano, executado com eficiência brutal e removido uma peça perigosa do lado inimigo do tabuleiro, e ainda tivera a chance de desabafar suas frustrações em um alvo suficientemente bom. Era um uso lógico e satisfatório de seu tempo, e agora, ela finalmente poderia ter um pouco de paz e sossego. Capítulo 152. O exílio autoimposto de Ariana em Londres foi um período de produtividade intensa e ininterrupta. O silêncio de seu apartamento era um alívio bem-vindo da tempestade ilógica de emoções adolescentes em Hogwarts. Ela passava os dias refinando a matriz de conversão de energia para o projeto Quimera, com a lógica limpa e elegante da física mágica como um bálsamo reconfortante para sua mente. Ela não se preocupava com o que estava acontecendo na escola. Ela havia apresentado aos seus amigos um dado claro e inegável sobre suas próprias trivialidades. Cabia a eles processá-lo. De volta a Hogwarts, o ponto de dados atingiu você com a força de um balaço. A notícia da captura de Fenrir Greyback, somada ao bilhete intencionalmente casual de Ariana, romperam a bolha do drama egocêntrico deles. O resultado imediato foi um silêncio tenso e fragmentado. Mas o silêncio não duraria. A primeira explosão aconteceu na biblioteca. Daphne Greengrass, com sua paciência sonserina finalmente esgotada, encurralou Hermione entre as prateleiras de aritmancia avançada. Está feliz agora? A voz de Daphne era um chiado baixo e gélido. Ele voltou. O Lorde das Trevas. Lobisomens estão sendo capturados sozinhos porque nosso suposto protetor está cansado de ser babá. E você está se lamentando nos cantos porque um garoto com a amplitude emocional de uma colher de chá está beijando outra.
Hermione recuou, o rosto corado de raiva e vergonha. Isso não é justo. Não é? Retrucou Daphne, aproximando-se. Ariana tem tentado nos preparar para uma guerra. Ela tem nos armado, nos ensinado, nos confiado segredos que podem nos matar. E, em troca, você a retribuiu com inveja mesquinha e discussões públicas por causa de um livro de poções. Enquanto ela está lá fora travando as verdadeiras batalhas, você está aqui, criando um ambiente de trabalho hostil e ineficiente para o resto de nós. Ela foi embora por sua causa, Granger, porque seu melodrama se tornou uma desvantagem tática. Isso não é verdade. Hermione gritou com a voz embargada. Rony e Harry. O Rony é um idiota e o Harry é um desastre, interrompeu Daphne friamente. Todos sabemos disso. Mas você, Hermione, deveria ser a lógica. Você é a melhor amiga dela. E você tem deixado a vida de outras pessoas comprometer a aliança mais importante deste castelo. Você deveria ter vergonha. Com isso, Daphne se virou e foi embora, deixando Hermione tremendo em meio às estantes, com o rosto manchado de lágrimas. Cada palavra fora um punhal de verdade perfeitamente apontado, e todas haviam acertado o alvo. A segunda intervenção foi menos sutil. Naquela tarde, o retrato da sala comunal da Grifinória se abriu para dar lugar a um verdadeiro turbilhão de fúria maternal. Molly Weasley, com o rosto rígido como granito, entrou na sala, as agulhas de tricô estalando ameaçadoramente nas mãos. Ela ignorou todos os outros e foi direto para onde Rony tentava discretamente se aconchegar com Lila. Ronald Bilius Weasley, ela disse, sua voz ecoando pela sala. Ron e Lavender se afastaram como se tivessem sido eletrocutados. Acabei de ter uma conversa muito longa e informativa via Flu com Alvo Dumbledore, continuou a senhora Weasley, com os olhos brilhando. Ele me explicou a pressão que Harry está sofrendo. Ele me explicou o apoio e a proteção silenciosos que a senhorita Dumbledore tem lhe dado. E me explicou que você, meu filho, tem agido como um gnomo de jardim completamente sem noção. Ron passou de vermelho para um branco medonho. Há uma guerra acontecendo, ela sibilou. Sua melhor amiga é um alvo, e você está preocupada com quem está se agarrando com quem no corredor. Você vai se desculpar com Harry. Você vai se desculpar com Hermione. E quando Ariana voltar, você vai se desculpar com ela por ser uma completa idiota. Entendido? Sim, Mãe Ron murmurou completamente derrotado. A terceira intervenção foi a mais silenciosa, mas talvez a mais profunda. Harry, sentindo-se perdido e à deriva, usou seu espelho retrovisor para ligar para Sirius. Ele desabafou suas frustrações, sobre Rony, sobre a frieza de Gina, sobre a pressão de tudo aquilo. Sirius ouviu pacientemente da aconchegante cozinha do Largo Grimmauld. Quando Harry terminou, seu padrinho suspirou. Harry, disse ele, com a voz gentil, mas firme. Você precisa entender uma coisa sobre a Ariana. Ela não é como nós. Remus e eu, e seu pai. Éramos todos corações. Movíamos com base na emoção, na lealdade e no instinto. Isso nos meteu em muitos problemas, mas era quem éramos. Ariana, ela se baseia na lógica. Isso não significa que ela não se importe. Na verdade, acho que ela se importa mais do que qualquer um. Mas ela demonstra isso resolvendo problemas, não segurando sua mão. Ele se aproximou do espelho. Ela vê esta guerra como um grande e complexo quebra-cabeça, e está de forma metódica e brilhante, removendo as peças do inimigo do tabuleiro. Mas ela não pode fazer isso se as suas próprias peças estiverem correndo e se derrubando. A saída dela não foi para punir você. Foi uma retirada estratégica. Ela se afastou de uma situação ilógica para poder se concentrar na ameaça real. Então o que eu faço? Harry perguntou, infeliz. Você arruma a sua própria casa, disse Sirius simplesmente. Você é o líder daquele grupinho, Harry, quer queira ou não. Você precisa lembrá-los pelo que vocês estão lutando. E quanto a Gina? Ele fez uma pausa, com um sorriso irônico no rosto. Você é um adolescente que, de repente, está passando o tempo todo com 3 das bruxas mais lindas e poderosas da escola. Ela é uma adolescente que tem uma queda por você desde os 10 anos. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, garoto. Ela está com ciúmes. Só dê um tempo. As intervenções, tanto públicas quanto privadas, funcionaram. Naquela noite, Rony, envergonhado, pediu desculpas a Harry e depois a Hermione, admitindo que tinha sido um idiota. O pedido de desculpas foi desajeitado, mas sincero, e foi o suficiente para começar a curar as fraturas. Hermione, com o próprio orgulho ferido pela agressão verbal de Daphne, aceitou o pedido de desculpas com um aceno silencioso e choroso. A sala comunal ainda era um emaranhado de sentimentos não resolvidos, mas o clima havia se acalmado. O melodrama fora dilacerado por uma série de verdades agudas e dolorosas. Todos foram forçados a analisar o próprio comportamento, despojados de suas desculpas. Capítulo 153. Várias semanas após sua partida estratégica, Ariana retornou a Hogwarts. Ela entrou no salão principal durante o jantar. Um silêncio tomou conta dos alunos ao vê-la. Ela vestia uma túnica escura, simples e elegante, e se movia com uma serenidade que fazia com que todos os olhares no salão a seguissem. Ela não foi até a mesa da Grifinória. Caminhou diretamente para a mesa dos professores, na cabeceira do salão. Ela parou atrás da cadeira dourada do professor Dumbledore, ignorando os olhares atônitos dos outros professores. Inclinou-se ligeiramente. Professor, disse ela com a voz num murmúrio baixo e claro que só ele conseguia ouvir. O cronograma foi acelerado. Precisamos conversar. Minha pesquisa está concluída. Então ela se endireitou, olhou para o corpo estudantil silencioso e observador e com um estalar suave, mas definitivo, dos dedos, lançou um poderoso feitiço silenciador localizado ao redor de si mesma e do diretor, envolvendo-os em uma bolha de perfeita privacidade. Dumbledore olhou para ela, seus olhos azuis afiados e sérios. Ele esperava seu retorno, mas aquela demonstração pública e confiante de poder era novidade. O que você descobriu, Ariana? Um método, ela disse simplesmente. Para acabar com isso.
Com tudo isso, agora, após uma conversa breve e intensa que ninguém mais conseguiu ouvir, os olhos de Dumbledore se arregalaram numa mistura de choque e uma esperança crescente e incrível. Ele se levantou, o feitiço silenciador se dissolvendo. Senhor Potter, sua voz ecoou pelo corredor silencioso. A senhorita Dumbledore e eu solicitamos sua presença em meu escritório. Imediatamente, Harry, assustado e nervoso, levantou-se de seu assento, deixando Rony e Hermione perplexos para trás. Ele seguiu Ariana e Dumbledore para fora do salão principal, com o peso de 1000 pares de olhos em suas costas. Assim que entraram no conhecido escritório circular, com a porta fechada atrás deles, Ariana foi direto ao ponto. Peço desculpas pela interrupção recente, Harry, ela começou. Minha retirada foi uma manobra tática necessária para permitir que certos conflitos interpessoais se resolvessem, mas também me deu tempo para resolver a variável final. Ela olhou para ele, com seus olhos azuis violeta claros e decididos. É hora de lidar com a Horcrux na sua cicatriz. Harry levou a mão à testa. Agora? Mas como? Você disse que era perigoso, que estava ligado a mim. Meu trabalho com a maldição Maledictus e o vírus da licantropia, combinado com minha análise das outras Horcruxes contidas, bem como o fato de eu já ter curado Nagini, cuja situação espelhava a sua, proporcionou uma metodologia nova e modificada, explicou ela. Posso removê-la. O procedimento será desgastante, mas estou confiante em seu sucesso. Dumbledore, que estava ouvindo, deu um passo à frente. Ariana, você tem certeza? Os riscos da inação são muito maiores, professora, ela rebateu calmamente. Enquanto essa conexão existir, Harry estará vulnerável. Voldemort terá uma janela para sua mente. E enquanto esse fragmento de alma existir, Voldemort permanecerá preso à vida. É a âncora final. Precisamos removê-la. Ela se virou para Harry. Este é o meu plano. Removemos a Horcrux de você esta noite. Feito isso, todas as suas âncoras neste mundo desaparecerão. Teremos então os últimos fragmentos de alma contidos. O professor Dumbledore os destruirá, tornando Voldemort verdadeiramente mortal. Sua voz baixou, tornando-se fria e dura como diamante. Então não esperaremos mais que ele haja. Forçaremos o confronto final. Desafiaremos publicamente o desafiá-lo para um duelo final. Um duelo que ele será arrogante demais para recusar. Acabaremos com esta guerra, não em meses ou anos, mas em questão de dias. A audácia absoluta e impressionante do plano deixou Harry e Dumbledore momentaneamente sem palavras. Ela não estava apenas propondo uma cura, ela estava propondo um checkmate imediato e decisivo. O procedimento é simples, Harry, disse ela, suavizando a voz ao ver o medo e a esperança se misturando no rosto dele. Será uma versão mais refinada do que fiz por Nagini. Um estado de anestesia mágica profunda. Uma aplicação precisa e contida de sifão de magia da alma. Você não sentirá dor. Você simplesmente dormirá e quando acordar, ela terá sumido. Harry olhou do rosto confiante de Ariana para o rosto atordoado, mas esperançoso de Dumbledore. Libertar-se das visões, da dor ardente, da presença sombria que o assombrara a vida inteira. Era uma dádiva com a qual ele jamais ousara sonhar. Faça isso, disse ele com a voz firme. Vamos terminar. O procedimento foi realizado ali mesmo, na sala do diretor, o lugar mais seguro e magicamente protegido do mundo. Harry estava deitado em um sofá conjurado. Dumbledore e Snape, que havia sido convocado por sua perícia médica com maldições sombrias, permaneciam como guardiões silenciosos e poderosos. Ariana ajoelhou-se ao lado de Harry. Administrou a poção anestésica com um toque suave. Enquanto Harry mergulhava num sono profundo e tranquilo, ela colocou as mãos na testa dele, os dedos pairando sobre a cicatriz em forma de raio. Ela fechou os olhos e estendeu a mão com toda a sua força de vontade. Não lutou contra a Horcrux. Não tentou dominá-la. Simplesmente gentilmente apresentou-lhe uma oferta que ela não podia recusar. Criou um vácuo perfeito e irresistível ao lado dela, a esfera de obsidiana vazia e a esfera que segurava na outra mão. Um recipiente novo, limpo e desprotegido. O fragmento da alma de Tom Riddle, um ser de ego puro e parasitário, sentiu a atração. Sentiu uma chance de escapar da proteção do amor de Lily, de se libertar do humano confuso e emocional ao qual estava ligado. Tomou uma decisão. Ariana sentiu a mudança, a energia sombria se desprendendo do núcleo de Harry. Com o último puxão concentrado, ela extraiu os últimos vestígios do fragmento de alma da cicatriz para a esfera. Então, com Claustrum Aeternum sussurrado, ela o selou para sempre. Uma onda de profunda exaustão a atingiu, mas era menos intensa do que antes. A magia ambiente de Hogwarts, o nexo mágico mais poderoso da Grã-Bretanha, pareceu fluir para dentro dela, uma transfusão voluntária de energia, repondo o que ela havia gasto. Harry se mexeu, a testa franzida, pela primeira vez na vida, completamente livre da dor escura e retorcida. Abriu os olhos e olhou para Ariana. Sentia-se limpo. Sentia-se inteiro. Sentia-se pela primeira vez completa e completamente como ele mesmo. Ariana se levantou, segurando a sétima e última esfera de obsidiana. Ela olhou para Dumbledore com uma expressão de triunfo silencioso e absoluto. Todas as 7 Horcruxes já foram contabilizadas, declarou ela. Voldemort logo será mortal. Ela caminhou até a janela e olhou para os terrenos escuros e adormecidos de Hogwarts. Agora, disse ela, sua voz ressoando com a autoridade silenciosa e final de uma rainha colocando sua última peça no lugar. Vamos acabar com esta guerra. Capítulo 154. A destruição das Horcruxes foi um acontecimento solene e secreto. Com apenas 2 esferas restantes, a de Nagini e a de Harry, Ariana levantou a mão. Espere, professor, ela disse. Dumbledore olhou para ela, questionador. Destrua o de Nagini, ela instruiu. Mas fique com o último. O de Harry. Ariana, perguntou ele, confuso. Por quê? Por que deixaríamos para ele uma âncora sequer, por menor que fosse?
Porque, explicou ela, com os olhos brilhando com uma luz fria e estratégica, não queremos que ele saiba que é mortal até o último momento possível. Se ele sentisse que todas as suas horcruxes se foram, seu instinto de autopreservação superaria sua arrogância. Ele fugiria. Ele se esconderia. Passaria anos criando novas âncoras. Não podemos permitir isso. Ela delineou a fase final do seu plano. Deixaremos este último fragmento intacto. Ele ainda sentirá a conexão, por mais tênue que seja, e acreditará que é imortal. Isso o tornará arrogante. Isso o fará aceitar o meu desafio. Pouco antes do duelo começar, você destruirá este último fragmento. Ele entrará no campo de batalha acreditando ser um deus, apenas para descobrir em seus momentos finais que é apenas um homem. Não destruiremos apenas o seu corpo, o desmantelaremos psicologicamente no processo. Foi um movimento de guerra psicológica tão profunda e implacável que até Snape, que havia sido convocado para testemunhar o evento, olhou para ela com um novo nível de admiração e terror. Ela não planejava apenas vencer, planejava aniquilar. Dumbledore, vendo a lógica sombria e incontestável do plano dela, assentiu lentamente e colocou cuidadosamente a última esfera de volta em sua caixa de contenção. Na manhã seguinte, o mundo bruxo acordou com um novo tipo de choque. Não era uma história de morte ou terror. Era um desafio. Ariana havia ignorado o profeta diário. Não tinha interesse no sensacionalismo deles. Em vez disso, contatou todas as principais publicações mágicas do mundo, do francês Lecre de la Gargouille ao americano The New York Ghost. Emitiu uma única carta aberta. Aparecia como um anúncio de página inteira em todos os jornais. O layout era simples, elegante e devastador. No topo havia uma foto de Ariana serena e poderosa. Abaixo, o texto não era um apelo apaixonado, mas um desafio frio, lógico e profundamente insultuoso. Uma carta aberta a Tom Servolo Riddle. Você opera sob o pseudônimo de Lord Voldemort há algum tempo, um nome criado para inspirar medo. O medo é uma ferramenta para os fracos, uma tática para aqueles que não conseguem vencer pela lógica ou por força superior. Suas atividades recentes, esconder-se em mansões esquecidas, enviar lacaios para cumprir suas ordens, confiar em armadilhas e enganos? Não são ações de um poderoso Lorde das Trevas. São ações de um covarde. Você afirma ser o herdeiro de Salazar Sonserina, um bruxo de imenso poder e ambição. No entanto, você se esconde nas sombras. Você falhou em assegurar o ministério. Você falhou em recuperar a profecia. Você falhou em eliminar Harry Potter. Seu histórico é de fracassos consistentes e repetidos. Eu, Ariana Dumbledore, desafio esta afirmação sobre sua suposta grandeza. Eu a desafio para um duelo formal. Sem lacaios. Sem armadilhas. Só você e eu. Sua magia contra a minha. O local, as planícies abertas em frente ao cemitério em Godric's Hollow. Um lugar significativo para nós dois, eu acredito. A hora, nascer do sol, daqui a 3 dias. Que o mundo veja se o grande Lord Voldemort tem a coragem de enfrentar uma garota de 16 anos em combate aberto. Ou se o herdeiro de Sonserina não passa de um homem assustado se escondendo atrás de um nome assustador. Aguardo sua resposta. Ou seu silêncio, que servirá como resposta em si. A carta foi uma sensação global. Foi um ato de suprema e audaciosa arrogância, um tapa público na cara tão profundo que não podia ser ignorado. Ela não apenas o desafiou, ela o zombou, questionou seu poder, menosprezou seu nome e o chamou de covarde no cenário mundial. Em seu covil secreto, Lord Voldemort leu a carta, e a raiva que o invadiu era uma força palpável e destrutiva. Essa garota, essa impostora de Dumbledore, ela o havia enganado, desmantelado seus planos e agora o estava provocando publicamente. Seus seguidores o observavam, seu próprio medo agora misturado a uma ponta de dúvida. Sua arrogância, a própria base de seu ser, não podia permitir que esse insulto permanecesse. Recusar seria admitir que ela estava certa, provar-se um covarde diante do mundo inteiro. Ele iria para Godric's Hollow e não apenas a mataria. Ele a aniquilaria. Ele a torturaria, a quebraria e a faria implorar por uma morte que ele só concederia quando estivesse satisfeito. Ele mostraria ao mundo como é o verdadeiro poder. Em seu tranquilo apartamento em Londres, Ariana não sentia medo nem ansiedade. Ela se virou para Dumbledore, que a olhava com uma expressão de profunda gravidade. Ele vai morder a isca, disse ela calmamente. A armadilha estava armada. O duelo final estava combinado. O jogo final estava em andamento exatamente como ela planejara. Ela apelara para a única fraqueza fatal e previsível dele, o orgulho. E agora ele caminhava voluntariamente para a própria destruição. Capítulo 155. A manhã do duelo amanheceu fria e cinzenta. Godric's Hollow não era mais a vila tranquila e sonolenta de antes. Era o centro do mundo bruxo. Uma poderosa barreira erguida por Dumbledore e o Ministério mantinha a multidão de espectadores a uma distância segura nas colinas ao redor. Mas milhares estavam reunidos, suas varinhas acesas como estrelas na penumbra da madrugada. Repórteres de todos os jornais mágicos do planeta estavam presentes, com suas câmeras mágicas em posição. Não se tratava de uma batalha secreta, era a execução pública de uma reputação. No centro da vasta planície aberta em frente ao cemitério, Ariana estava sozinha. Vestia um hobby simples, escuro e funcional, com o cabelo loiro mel preso para trás e a expressão tão calma e serena quanto o ar parado da manhã. Era uma figura solitária e equilibrada contra a paisagem vasta e vazia. Assim que os primeiros e fracos raios de sol perfuraram o horizonte, ele apareceu. Lord Voldemort aparatou para o outro lado do campo com um estalo agudo e raivoso, sua forma alta e esquelética, um corte de escuridão contra o sol nascente.
Seus olhos vermelhos ardiam com um fogo furioso e malévolo. Ele irradiava uma aura de imenso poder incontrolável. Eles ficaram frente a frente, 100 metros de grama beijada pelo orvalho entre eles. Um silêncio profundo caiu sobre o mundo que observava. O próprio Dumbledore estava sentado diante de uma pequena mesa. Sobre ela repousava a última esfera de obsidiana contendo o último pedaço da alma de Tom Riddle. Ele segurava uma presa de basilisco na mão. Observava a cena em Godric's Hollow através de um feitiço de visão de longa distância. Viu Voldemort erguer a varinha. Sabia que era hora. Com um sussurro de profundo arrependimento pelo garoto que Tom Riddle um dia foi, ele cravou a presa na esfera. Em Godric's Hollow, Voldemort sentiu uma dor repentina, horripilante e profunda. Uma sensação de vulnerabilidade absoluta e aterrorizante. Essa fraqueza, só havia uma coisa que poderia infligir tamanha fraqueza nele: as âncoras que o prendiam à imortalidade. Aquelas às quais ele se agarrava como seu segredo supremo, haviam desaparecido. Pela primeira vez em mais de 50 anos, ele era mortal. Um lampejo de puro pânico animal cruzou seu rosto serpentino. Ele olhou para Ariana, para sua expressão calma e sábia, e entendeu. Tudo aquilo tinha sido uma armadilha. Ela sabia. Mas sua arrogância e seu imenso orgulho não o deixavam fugir. Ele era Lord Voldemort. Ele era mais poderoso. Ele mataria aquela garota e então encontraria um jeito de fazer mais Horcruxes. Ele ergueu a varinha de Teixo. Você vai pagar pela sua insolência, garota, sibilou ele. Avada Kedavra. Um jato de luz verde nauseante da cor da própria morte saiu de sua varinha. O duelo começou. E foi, como Ariana pretendia, uma queda brutal, unilateral e totalmente humilhante. Ela não respondeu à maldição da morte com uma das suas. Simplesmente deu um passo lateral gracioso, o jato de luz verde passando inofensivamente por ela. Seu movimento tão fluido e econômico que parecia que ela estava apenas evitando uma poça. Sua mira é ruim, Tom, disse ela com a voz calma ecoando pelo campo. Talvez seja um sintoma da sua integridade mágica falha. Enfurecido, ele disparou outro, e mais outro. A cada vez, ela se movia com uma graça sobrenatural, desviando, protegendo-se com um movimento de pulso ou simplesmente desviando da maldição mais mortal do mundo bruxo como se fosse um pequeno inconveniente. Este é o único feitiço que você conhece? Perguntou ela, com um tom de genuína curiosidade acadêmica na voz. Seu vocabulário mágico parece notavelmente limitado para um autoproclamado Lorde das Trevas. A zombaria, proferida com tanta calma, com tanta lógica, era mais irritante do que qualquer contra-ataque. Ele abandonou a maldição da morte e liberou uma torrente de magia sombria e complexa. Maldições que esfolariam a pele, ferveriam o sangue, estilhaçariam os ossos. Ariana encontrou todos eles. Ela não apenas os bloqueou, ela os desmantelou. Transfigurou a maldição destruidora de ossos em um bando de borboletas inofensivas. Capturou a torrente de fogo maligno com sua varinha, transformou-a em um laço contido e flamejante, e em seguida, a extinguiu com um movimento casual, como se estivesse apagando uma vela. Ela não estava duelando com ele. Ela estava brincando com ele. Ela iniciou sua própria ofensiva. Não era um ataque planejado para matar, mas para humilhar. Expelliarmus, disse ela com a voz quase entediada. A varinha de Teixo voou da mão de Voldemort. Antes que ele pudesse reagir, ela o convocou para si. Uma pegada ruim. Leve corpus, ela murmurou. Voldemort foi içado no ar pelo tornozelo, suas vestes caindo sobre a cabeça, sua forma pálida e esquelética balançando ignominiosamente. Libera corpus, ela disse, jogando no chão com um baque pesado. Enquanto ele se levantava furioso e desorientado, ela o atingiu com uma série de azarações menores, mas profundamente ofensivas. Uma maldição do bicho-papão. Uma maldição das pernas de geleia. Um feitiço que fez suas orelhas se mexerem incontrolavelmente. A multidão, que assistia em silêncio aterrorizado, começou a murmurar. Então, ouviram-se algumas risadas nervosas. Depois, gargalhadas. Eles não estavam assistindo a um duelo entre um Lorde das Trevas e uma jovem bruxa. Estavam assistindo a um valentão de pátio de escola sendo sistematicamente, comicamente e completamente desmembrado por um oponente imensamente superior. A fúria de Voldemort finalmente transbordou. Ele soltou um grito de fúria pura e genuína e investiu contra ela, abandonando a magia em favor de um ataque físico. Ariana suspirou. Patético. Com um último feitiço silencioso e poderoso, ela o empurrou para trás, amarrou-o em cordas de pura energia prateada e levitou sua forma, agora indefesa e lutando, para o centro do campo. Ela se virou para a multidão atordoada e para os repórteres frenéticos que escreviam. Tom Servolo Riddle anunciou, com a voz ressoando com determinação. Derrotado. Mortal. E não mais uma ameaça. A vitória foi absoluta. Ela entregou o Lorde das Trevas, amarrado e impotente, a uma Amélia Bonis atordoada e a um Dumbledore triunfante. A decisão final foi tomada rapidamente. Azkaban não era suficientemente segura. Um julgamento era uma formalidade inútil. A maldição da morte era misericordiosa demais. Levarão-no sob forte guarda dos aurores, de volta ao ministério, a câmara que Harry vira em seus sonhos. A sala com o véu antigo e esfarrapado que esvoaçava sobre um arco de pedra. Dumbledore olhou para Harry. Seu rosto era sombrio, mas seus olhos estavam límpidos. A profecia dizia que um deveria matar o outro. Não especificava um método. Ele acenou com a cabeça em direção ao véu sussurrante. Este é um portal sem retorno. É um fim definitivo. Ele olhou para Harry, para o garoto que carregara o fardo daquela profecia a vida toda. É seu direito, Harry, ser o único a completá-la. Harry olhou para a figura patética e em luta do homem que assassinara seus pais, o homem que causará tanta dor e sofrimento. Não sentiu ódio. Sentiu apenas uma grande e cansada pena. Ergueu a varinha.
Com um simples e poderoso feitiço de banimento, ele empurrou o corpo acorrentado de Tom Riddle através do arco. Por um instante, os olhos de Voldemort se arregalaram em um último olhar de compreensão chocada e aterrorizada. Então o véu esvoaçou ao seu redor, e ele desapareceu. Um silêncio profundo e final encheu a sala. Estava tudo acabado. A profecia se cumpriu. O Lorde das Trevas foi derrotado. Não em um momento de glória ou um sacrifício trágico, mas por meio de uma campanha fria, lógica e sistemática. Orquestrada por uma garota quieta e brilhante que decidirá reescrever a história em seus próprios termos. Harry Potter, o menino que sobreviveu, havia sobrevivido. Mas foi Ariana Dumbledore, a garota que dominou a lógica da magia, quem realmente venceu a guerra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. O retorno a Hogwarts foi uma procissão surreal e triunfante. A notícia da derrota final e inegável de Voldemort se espalhou pelo globo em um instante. O mundo estava comemorando. Festas espontâneas irromperam no beco diagonal, fogos de artifício iluminaram o céu sobre Hogsmeade, e a aura opressiva do Lorde das Trevas finalmente se foi. Desapareceu do terreno da escola, deixando o ar limpo e leve pela primeira vez em um ano. Ariana, no entanto, não sentia a euforia nem a emoção da vitória. Sentia apenas a satisfação silenciosa e profunda de um projeto complexo e de longo prazo levado a uma conclusão bem-sucedida. As variáveis haviam sido controladas, a ameaça neutralizada. Era, em uma palavra, eficiente. Os elogios oficiais foram rápidos e avassaladores. O ministério, agora liderado por uma Amélia Bonis renovada, confiante e profundamente endividada, se esforçou para enaltecer os heróis. Harry foi aclamado como o escolhido que triunfou, e seu papel no banimento final foi celebrado. Mas o verdadeiro peso da gratidão do mundo bruxo estava reservado para Ariana. 2 dias após o duelo, uma sessão de emergência do Wizengamot foi convocada com um único propósito. Dumbledore leu o decreto pessoalmente no salão principal, com a voz cheia de orgulho. Em reconhecimento ao brilhantismo estratégico inigualável, ao domínio da magia além de sua idade e pelos serviços prestados a todo o mundo bruxo na derrota final do Bruxo das Trevas conhecido como Lord Voldemort, ele anunciou. Com os olhos brilhando, o Ministério da Magia votou unanimemente para elevar a Ordem de Merlin, 3ª classe, anteriormente concedida à senhorita Ariana Dumbledore, a mais alta honraria possível, a Ordem de Merlin, 1ª classe. O salão principal explodiu em uma ovação estrondosa e constante, 10 vezes mais alta do que qualquer vitória na Copa das Casas. Alunos se levantaram nos bancos, professores choraram de alegria e até a mesa da Sonserina aplaudiu com genuíno e reverente respeito. Ariana, sentada à mesa da Grifinória, simplesmente assentiu educadamente, sua calma como uma pequena ilha serena em um mar de adulação. Harry Potter também foi agraciado com a Ordem de Merlin, 2ª classe, por sua contribuição à derrota do Lorde das Trevas. Sua reação refletiu a de Ariana. Mais tarde naquela noite, as comemorações caóticas no salão comunal da Grifinória finalmente começaram a se acalmar. A festa já durava horas, uma alegre libertação de anos de medo reprimido. Harry, Rony, Neville, Gina e os outros estavam exaustos, mas felizes, cercados por seus colegas de casa em festa. Ariana, buscando silêncio, refugiou-se no corujal, seu lugar favorito de contemplação silenciosa. Ela estava parada no arco aberto, observando os jardins tranquilos e iluminados pela lua, quando ouviu passos suaves atrás de si. Era Hermione. A amiga não falou por um longo tempo. Simplesmente se aproximou e ficou ao lado dela, seguindo seu olhar para a noite. O silêncio entre elas era confortável, repleto da compreensão tácita de tudo que haviam passado juntas. Finalmente Hermione quebrou o silêncio, com a voz suave e cheia de uma emoção que Ariana não conseguiu categorizar imediatamente. Acabou, disse ela. Acabou mesmo. O conflito primário foi resolvido, sim, corrigiu Ariana gentilmente. Haverá anos de reconstrução política e social, mas a ameaça existencial se foi. Hermione se virou para encará-la, seus olhos castanhos brilhando ao luar. Seu rosto era uma complexa tapeçaria de emoções, alívio, orgulho, gratidão e algo mais profundo, algo mais vulnerável. Eu fui tão estúpida, ela sussurrou com a voz ligeiramente embargada. Todo aquele tempo que passei sentindo ciúmes, sentindo raiva do comportamento imaturo do Ron. Eu estava perdendo tempo. Eu estava perdendo tempo com você. Ela respirou fundo, trêmula. Eu estava com tanto medo de não ser igual a você, que quase me esqueci do que significava ser apenas sua amiga. Seu comportamento foi uma resposta lógica, ainda que ineficiente, ao sofrimento emocional, disse Ariana, suavizando o tom. Nunca te considerei nada menos que minha amiga, Hermione. Eu sei, disse Hermione, com uma lágrima escorrendo pela bochecha. Ela estendeu a mão e pegou a de Ariana, que estava quente e levemente trêmula. Mas isso não é mais suficiente. Eu não quero ser apenas sua amiga ou sua parceira de pesquisa. Eu passei anos tentando entender tudo, aprender tudo nos livros. Mas há uma coisa para a qual não consigo encontrar uma explicação lógica. É isso. Ela gesticulou para o espaço entre eles, para a corrente silenciosa e poderosa de compreensão e afeição que fluía entre eles desde o primeiro ano. Ariana olhou para ela, para sua brilhante, bela e ferozmente leal melhor amiga. Ela viu os anos de segredos compartilhados, de sessões silenciosas de estudo, de batalhas travadas lado a lado. Ela analisou os dados, os olhares protetores, o cuidado silencioso que ela teve com ela durante sua exaustão mágica, a lealdade feroz, a possessividade recente ao longo de sua vida. E pela primeira vez ela aplicou sua lógica formidável não a um problema mágico, mas a um emocional. A conclusão foi repentina, surpreendente e ainda assim completamente, totalmente irrefutável. Antes que Ariana pudesse articular essa nova e surpreendente hipótese, Hermione fechou a pequena distância entre elas. Ela se levantou na ponta dos pés e a outra mão segurou delicadamente a bochecha de Ariana. E então ela a beijou.
Não foi um beijo hesitante e questionador. Foi um beijo de profunda certeza, de anos de sentimentos não ditos finalmente se libertando. Foi quente e suave, e tinha um leve gosto de cerveja amanteigada e dos doces de menta que ela tanto gostava. Por um momento, a mente analítica de Ariana simplesmente parou. O fluxo constante de cálculos, probabilidades e planejamento estratégico silenciou. Foi substituído por um único e avassalador dado: a suave pressão dos lábios de Hermione nos dela, o calor da mão dela em sua bochecha, a sensação do próprio coração, pela primeira vez pulsando de forma completamente lógica, extremamente ineficiente e absolutamente maravilhosa em seu peito. Quando finalmente se separaram, ficaram parados no silêncio iluminado pela lua do Corujal, com as testas encostadas uma na outra. Disse Ariana, com a voz suave e surpresa. Ela era a bruxa que havia superado os Lordes das Trevas e curado maldições incuráveis, mas isso era um campo de estudo totalmente novo. Hermione soltou uma risada trêmula e lacrimosa. Ela sussurrou de volta. Minha conclusão, disse Ariana, sua mente analítica reiniciando lentamente, agora processando essa nova e maravilhosa variável. É que minha compreensão anterior da nossa amizade era incompleta. O meu também, Hermione concordou, seu sorriso brilhante na escuridão. Ariana olhou para ela, para a mulher corajosa, linda e brilhante que a apoiara em tudo. A guerra havia acabado. Um futuro novo e pacífico se estendia diante delas. E sua própria pesquisa pessoal, ela percebeu, estava prestes a entrar em sua fase mais fascinante e promissora até então. A lógica do coração, ela começava a entender, era o único mistério que ela ficaria feliz em passar a vida inteira resolvendo. Capítulo 157. Os dias que se seguiram ao que veio a ser conhecido como o beijo no Corujal, foram um período de descobertas tranquilas e alegres para Ariana e Hermione. A amizade, que já era a base de suas vidas, aprofundou-se em algo novo e profundo. Elas deram as mãos sob as mesas da biblioteca, trocaram olhares secretos e sorridentes pelo salão principal e passaram horas na sala precisa, com suas pesquisas agora intercaladas por longos e confortáveis silêncios e pelo simples e profundo prazer de estarem juntas. Era perfeito, era lógico, e era, Ariana sabia, incompleto. Havia uma última variável significativa que ainda não havia sido levada em conta: Daphne Greengrass. Daphne fora uma aliada verdadeira e leal. Ela os apoiara, lutara com eles e se tornará parte indispensável do círculo íntimo deles. Mas, desde o beijo, uma tensão sutil e silenciosa se instalou no trio. Daphne estava tão equilibrada e solidária como sempre, mas havia uma tristeza nova e cuidadosamente guardada em seus olhos sempre que os olhava. Um lampejo silencioso de desejo que ela tentava, com toda a sua compostura sonserina, esconder. Hermione, consumida por sua própria felicidade recém-descoberta, a princípio não percebeu. Mas Ariana, cujos sentidos agora estavam aguçados para as menores dissonâncias emocionais, viu claramente. Ela sabia que para que sua aliança avançasse rumo ao novo e pacífico mundo que haviam criado, essa equação emocional final precisava ser resolvida. Hermione também percebeu isso mais tarde. O fato de ser algo com o qual ela mesma estava intimamente familiarizada foi o que a alertou. Foi Hermione, no fim das contas, quem levou a situação ao ápice. Ela havia planejado um piquenique comemorativo à beira do lago para os três, uma última tarde tranquila, antes de todos deixarem Hogwarts para o verão. Enquanto estavam sentados em um cobertor sob uma grande faia, o clima, pela primeira vez, pareceu tenso. Tudo bem, disse Hermione finalmente, largando o sanduíche e olhando diretamente para Daphne. Sua voz não era acusatória, mas firme e cheia de uma honestidade difícil e necessária. Isso não está funcionando. A fachada elegante de Daphne vacilou. Não sei o que você quer dizer. Sim, você tem, disse Hermione gentilmente. Você ficou quieta a semana toda. Você olha para nós, para Ari e para mim, e parece triste. E eu não aguento isso. Não consigo ser completamente feliz se uma das minhas melhores amigas está infeliz. Ela respirou fundo. Ariana e eu estamos juntas agora. Em um relacionamento. Ela disse as palavras claramente, expondo a verdade entre eles. A compostura de Daphne finalmente se rompeu. Uma única lágrima perfeita brotou em seu olho e deslizou por sua bochecha. Ela não a enxugou. Eu sei, sussurrou. Estou feliz por você. De verdade. Acredito que sim, disse Hermione. Mas também acredito que essa não é toda a verdade. Ela olhou para a amiga, sua rival, a garota que se tornará uma parte inesperada e vital de sua vida. Viu a dor que Daphne tanto tentava esconder. Preciso que você seja honesta, Daphne. Comigo e consigo mesma. Honesta sobre o quê? Perguntou Daphne com a voz quase um sussurro. Sobre os seus próprios sentimentos, disse Hermione com um olhar firme. Sobre ela. Ela acenou com a cabeça para Ariana, que permanecerá em silêncio durante toda a conversa, observando, permitindo que as duas amigas navegassem sozinhas naquele complexo território emocional. Daphne ficou em silêncio por um longo momento, com sua batalha interna estampada no rosto. Sua criação puro sangue, seu orgulho sonserino, tudo a ensinar a esconder suas vulnerabilidades, a nunca demonstrar fraqueza. Não consigo seguir em frente, Daphne, disse Hermione, a voz suavizando-se em um apelo. Não posso construir um futuro com ela se houver esse fantasma entre nós. Essa coisa silenciosa. Não é justo com você, não é justo comigo e certamente não é justo com ela. Então, por favor, a menos que você diga, a menos que você exponha a verdade aos olhos de todos nós, nenhum de nós jamais poderá ser verdadeiramente feliz. Era um ultimato nascido não de inveja, mas de uma honestidade profunda e radical. Ela exigia que lidassem com aquilo juntos, como os aliados que haviam se tornado. Daphne olhou para o rosto forte e determinado de Hermione. Observou os olhos calmos, pacientes e profundamente compreensivos de Ariana. E na segurança do círculo inquebrável que os unia, ela finalmente permitiu que suas muralhas
muralhas caíssem. Tudo bem, ela respirou, a palavra uma rendição silenciosa. Ela respirou fundo e voltou o olhar para Ariana. Desde o momento em que você me salvou de Lockhart, começou ela com a voz trêmula, mas clara, eu te respeitei. Quando você deu esperança à minha irmã, comecei a te admirar. E quando trabalhamos juntas, quando vi a verdadeira amplitude da sua mente e a força silenciosa do seu caráter, essa admiração se transformou em outra coisa. Ela olhou para as próprias mãos. Eu tenho sentimentos por você, Ariana. Sentimentos que vão além de amizade ou aliança. Eu sei que é impossível. Eu sei que seu coração pertence a Hermione. E eu nunca, jamais tentaria me intrometer. Você é a coisa mais importante que já me aconteceu. Uma nova onda de lágrimas escorreu pelo seu rosto. Mas Hermione está certa. É a verdade. E é uma verdade que eu tenho tentado esconder. E eu sinto muito. A confissão pairou no ar silencioso, crua, dolorosa e incrivelmente corajosa. Ariana a ouvia com uma expressão de profunda empatia. Observou a dor de Daphne, a determinação compassiva de Hermione. Sua mente, o grande motor lógico, processava essa última e complexa variável emocional. Ela via um caminho a seguir, não de exclusão, mas de um novo e revolucionário tipo de inclusão. O mundo estava mudando. Eles o haviam mudado. Talvez as velhas regras do amor e dos relacionamentos não precisassem mais se aplicar a eles. Ela estendeu a mão, pegou uma das mãos de Daphne e uma das de Hermione, unindo as três. Vocês duas são minhas melhores amigas, disse ela com a voz carregada de uma certeza serena e inabalável. Hermione é o coração da minha lógica. Daphne é a lógica da minha ambição. Eu seria incompleta sem qualquer uma de vocês. Ela olhou de um para o outro, enquanto um plano novo, audacioso e profundamente lógico se formava em sua mente. A estrutura binária tradicional dos relacionamentos românticos é, de um ponto de vista puramente funcional, frequentemente ineficiente e emocionalmente restritiva. Hermione e Daphne olharam para ela, suas lágrimas esquecidas, suas mentes tentando acompanhar. Uma aliança emocional e intelectual estável e multipolar, no entanto, continuou Ariana, com um sorriso fraco e pensativo nos lábios, baseada em confiança mútua. Objetivos compartilhados e afeição profunda. É uma estrutura muito mais lógica e resiliente. Ela olhou para eles, para a bruxa brilhante que possuía seu coração e para a bruxa corajosa e leal que espelhava sua vontade. Ela não estava apresentando um problema. Ela estava propondo uma solução. Uma equação nova e inédita para os três. Talvez, disse ela suavemente, nosso futuro não precise ser uma escolha entre duas variáveis. Talvez possa ser uma síntese. A sugestão pairava no ar, radical e repleta de uma possibilidade arrebatadora e esperançosa. A guerra havia acabado. O mundo era deles para refazer. E eles o fariam, como haviam feito todo o resto, juntos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.